Eita. Pronto, vamos começar agora com a aula gravada aqui. Tá todo mundo vendo o PowerPoint que tá na tela? Tá aparecendo nada, não. Não, Não? não. Ué. Peraí. Tá, não. E agora? Também. Foi. Agora tá. Agora sim. Sim, né? Sim. Falar para vocês que a gente teve um desencontro no envio do material. Para mim, quando eu tinha encerrado a aula semana passada, eu encerrei a aula, abri o WhatsApp aqui no computador e para mim eu tinha enviado. Cheguei a selecionar o material e aí a Alexia que me sinalizou que estava sem o material, eu precisava do material e eu fui e enviei novamente. Enviei novamente não, é que enviei, né? Eu achei que eu tinha enviado. E aí, com isso, eu tinha dado prazo para vocês me entregarem. Alguém está com o áudio ligado. Desliga o áudio, por favor. Pô, sou eu, mas não tá. Tem um microfonezinho aí. Aperta para ativar o mudo. Tá conseguindo? Mas não é só você, não. Tem mais gente aí. É Léo, rapaz. Léo também tá. Então, Léo, por favor, ativa o mudo, por favor. A gente está ouvindo tudo aí na sua casa. Tá vendo o jornal, Léo? Tá vendo televisão enquanto Tá tá vendo vendo a aula. novela? Tô ouvindo o barulho da televisão aqui, olha só. Leonardo Lopes. Ele não tá nem ouvindo, gente. E só botou. Então ele não tá em casa, não, que na roça Ele tem só televisão. colocou ali. Ele colocou também aí pra falar que tá. assistindo. Por isso que hoje eu vou ver a carinha Ele colocou de e meteu o pé. É, né? Tá bom. Deixa eu ativar o mudo dele aqui para não ficar atrapalhando, que o áudio lá tá atrapalhando. Mandem mensagem pro Leonardo que eu vou ver a carinha de vocês hoje. Voltando, aí eu estava falando da atividade, né? Como o material não foi a tempo, no dia que eu pensei que tinha ido, vocês teriam que ter me entregue o trabalho até ontem, e aí eu deixei de vocês me entregarem até amanhã, né? Tem gente que já enviou. Então, é para assistir o filme Como Estrelas na Terra e fazer lá a resenha crítica baseando nos... porque o pessoal tá saindo e entrando toda hora, questão da conexão. Covid-19, ai, Jesus. Pessoal, quando vocês entrarem, verifiquem o áudio de vocês e vai lá no microfone, tem um microfonezinho, tem uma barra aí que tem um microfone, tem uma câmera. Aonde está o microfone, ativa o mudo, tá bom? Todo mundo que for entrando faz isso, por favor. E na hora que vocês quiserem participar da aula ou que eu perguntar alguma coisa, vocês vão, tira o mudo e participa, porque senão o barulho da casa de vocês atrapalha. O ideal é que não tenha barulho na casa de vocês nessa hora, porque vocês estão estudando, né? Um ambiente silencioso para o estudo. Mas, vamos lá. Aí, Eli, oi. aqui hoje eu vou ficar um pouquinho mais quieto, que eu recebi a notícia hoje, que não foi muito legal. Tudo bem, não tem problema, tá bom? A gente vai ter algumas participações de vocês, como em toda a aula. Hoje, inclusive, vai ter uma participação maior, mas tudo bem, o Jaime. O filme, eu imagino que alguém já deve ter visto, porque alguém já me mandou atividade, algumas pessoas, como Estrelas na Terra. O que vocês puderam, quem assistiu o filme ali, considerar? Que pontos relevantes desse filme que a gente pode fazer um link com aquilo que a gente tem discutido sobre as competências do professor, as novas competências do professor no contexto, né, que a gente vivencia em sala de aula hoje em dia? Quem pode falar? Quais pessoas podem falar aí? O que chamou sua atenção nesse filme que tem a ver um pouco com a disciplina da gente aqui, por favor? Pode falar, gente. Um de cada vez, para não ter problema. Não precisem brigar. Tá travando, você pode repetir, por favor? Eu perguntei que pontos que vocês viram no filme que chamou sua atenção
que dá para relacionar com o que a gente está estudando nesse momento sobre as novas competências do professor. O que você assistiu lá no filme? Que cena? O que chamou sua atenção, que deu para você fazer um link com aquilo que a gente está estudando nesse momento sobre as nossas competências, sobre as novas competências? Quem assistiu o filme e já fez o trabalho aí pode contribuir, por favor? Uma das competências é a formação continuada e a formação continuada na vida daquele garoto. Se algum professor tivesse, iria ajudar muito por conta da dislexia que ele tinha. Todo mundo achava que era preguiça dele de estudar e essas coisas. Se o professor tivesse uma formação continuada, assim, uma coisa melhor para ajudar ele, seria Perfeito. diferente. Perfeito, Júlia. Júlia está trazendo aqui que no livro, uma das competências que tem lá é a formação continuada. E aí ela fala como que seria importante se os professores que trabalhavam com aquele aluno tivessem tido uma formação adequada, atualizada, né? Para lidar com a questão da criança. Perfeito, Júlia. Mas alguém fez alguma observação no filme que dá para a gente linkar aqui com a nossa discussão das aulas, por favor? Nossa, gente, não? Vocês não viram o filme? Hã? Vocês copiaram algum rascunho da internet? Aqui nessa turma ninguém copia nada da internet. Eu sei disso, por isso que eu estou perguntando aqui, eu sei. Essas coisas não acontecem nessa turma. Falou Daniel que no primeiro trabalho que teve dentro de sala, tirou o texto dele da internet. Eu lembro, hein, gordinho? Então, gente, eu gosto que vocês participem para a aula ficar mais interativa, né? Porque a gente já fica aqui no computador. Então, quanto mais a gente interagir, mais a gente participar, melhor para o nosso aprendizado. Afinal de contas, é disso que a gente está estudando, né? Que as competências do professor devem levar o aluno a participar mais da aula. E quando a gente está num momento assim de internet, né, tendo aula da maneira como a gente está tendo, a gente tem um pouco de limitação, né? As limitações físicas, geográficas, das dinâmicas que poderia ser feita em cima do assunto, a gente não tem como fazer muito, apesar de que se preparem que hoje nós vamos ter um momento bem mais interativo do que todas as aulas, porque eu estou estudando possibilidades da gente fazer essa aula ficar mais participativa possível para vocês. Apesar de que eu estou sempre perguntando, quero sempre ouvir, estou sempre abrindo discussões aqui, mas hoje eu vou fazer um trabalho aqui que vamos ver se vai dar certo, a gente tentar trazer cada vez mais a participação de vocês na aula. Então, a gente passou um filme, mas não é só para cumprir uma tabela, né? Eu tenho que passar uma atividade para contar como presença. Não. É porque ali existem coisas muito importantes que dá para a gente refletir a respeito do que a gente está discutindo. Que às vezes, quando a gente pega um livro, assim, lê como o livro 10 Novas Competências, que eu enviei pelo PDF, no modelo de PDF para vocês, você lê aquilo, você vê, às vezes, um pouco distante da realidade, naquelas linguagens técnicas e tal. Então, a gente está tentando aproximar o conteúdo teórico de uma realidade, né? E o filme retrata a realidade de um menino que tem um transtorno de aprendizagem, que hoje a gente conhece muito como dislexia, e hoje ele tem uma nomenclatura mais atualizada, segundo o DSM-5, que é o transtorno de aprendizagem específica em leitura e escrita. E ali a gente vê que tanto tem os professores que não têm nenhuma competência das que a gente está falando em lidar com essa situação, e a gente vê que depois surge um professor novo que tem várias dessas novas competências que a gente está estudando para lidar com a situação desse aluno, para que ele, de fato, pudesse estar incluso no processo de ensino-aprendizagem. Não vou falar mais, senão já vou estar fazendo aqui o trabalho que alguns ainda não entregaram, que podem entregar até amanhã. Então, atenção, quem não pegou esse início da aula, pode entregar o trabalho da aula passada até amanhã, tá bom? Mas alguém quer fazer alguma observação a respeito do filme? O que chamou sua atenção? Qual cena? O que você lembrou de alguma coisa que a gente tinha falado na aula, quando você assistiu, se é que você assistiu?
Então, Bruno. Oi, Bruno. Então, pelo que eu vi, é que ali o professor soube respeitar o menino, entendeu? Soube respeitar a dificuldade que ele tinha, sabendo o problema que ele tinha, pelo que ele passava. Então, ele soube respeitar e começou a trabalhar aquilo no menino. Uhum, sim, né? E assim, eu acho que tem muito a ver com o que a Júlia falou. Além de respeitar, que é muito importante, como o Bruno está falando, ele conhecia. O conhecer é muito importante. Você saber que dentro de uma sala de aula você não tem uma turma homogênea, todo mundo com as mesmas habilidades. Ah, deixa eu fechar a porta aqui. Vocês estão ouvindo, né? Cachorro latir aí. Fechei. Acontece, ao vivo. O que eu tava falando? Conhecer. Ele conhecia a questão do aluno, sabendo que ali ele não tinha uma turma homogênea, né? Tinha alunos diferentes, com dificuldades diferentes, com necessidades diferentes, e aí ele respeitou isso, como o Bruno está falando, e ele conhecia essa realidade, e assim, ele conhecia muito por causa da vida dele, porque ele também tinha esse mesmo transtorno, não sei se vocês perceberam isso no filme, e alguns de nós não vamos conhecer a realidade do nosso aluno porque a gente tem o mesmo problema que ele. Mas o fato da gente se atualizar, que aí vem a formação continuada que a Júlia falou, da gente buscar se atualizar, fazer cursos, ler, fazer uma especialização depois da faculdade, né? Também ajuda nessa parte. Não vou falar outras competências aqui, eu estava esperando vocês falarem, porque senão eu vou fazer o trabalho de vocês. Mas tem várias competências que dá para a gente perceber no filme, ou que falta nos professores, ou que é possível perceber no professor, aquele professor, né, que fez toda a diferença na vida do garoto lá. Então, fizemos uma ponte aqui com a atividade que foi para casa, que eu dei um prazo maior para ser entregue até amanhã. E o assunto de hoje é administrar a progressão da aprendizagem. Quando falo assim para vocês, que o professor ele deve ter o professor de hoje ele deve ter a competência, né, desenvolver a competência de administrar a progressão da aprendizagem. O que passa na sua cabeça? Do que se trataria isso? Alguém pode falar? Ou vocês podem anotar aí e compartilhar com a gente? Administrar a progressão da aprendizagem, o que seria? Pensem aí. Não é para pesquisar no Google, não, é só para falar. Seria acompanhar o passo a passo da aula para saber como a criança está desenvolvendo nas suas aulas no dia a dia? Acompanhar o passo a passo, foi o que você falou, Bruno? É, tipo um progresso. Isso, tem a ver. Tem a ver. Progressão tem a ver com passo a passo. O que você está falando está correto, está dentro do contexto. Eu acho também que é, tipo assim, acompanhar como tá sendo desenvolvida a capacidade de cada aluno, se tem algum problema, essas coisas assim, porque no caso do menino do filme mesmo, a professora dele não percebeu que ele tinha algo, entendeu? Então eu acho que o professor precisa acompanhar para saber se há algo assim em cada aluno, porque os alunos são diferentes, não tem como você chegar com um currículo pronto e passar para todos os alunos da mesma turma, porque cada aluno é de uma forma, então tem que ser flexível. Perfeito. E Foi muitos Lara professores. que falou? Não, Foi Lara ou Alex. Alexia? Alexia. Foi a Perfeito, Alexia. Perfeito. Perfeito, Alex. Parabéns. Acompanhar o desenvolvimento dos alunos. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Quem que ia falar agora? Alguém estava falando aí. Não? Me enganei? Oi. Pode falar. Muitos professores também só se atentam em passar o conteúdo e não ver o que a turma está conseguindo absorver daquele conteúdo.
Então, acho que isso que seria administrar a progressão da aprendizagem, ou seja, como que, não é só passar um aprendizado, mas como que está sendo passado, como que a turma vai entender aquilo e se está entendendo aquilo. Perfeito. Quem falou? Parabéns, Breno. Você é um excelente aluno. Breno. Muito bom. Daniel, seus comentarista da aula, né? Tem o Galvão e o comentarista, Daniel, comentarista da aula. Então, exatamente, você perceber o que está sendo absorvido pela turma. Tem a ver com administrar a progressão da aprendizagem. O próprio nome está dizendo aí, né? Administrar a progressão da aprendizagem. Então, o Bruno trouxe a ideia do passo a passo, então, progressão, algo que tem um progresso, que progride, né? E aí você, dentro do que a Alexa falou, do desenvolvimento, observar o desenvolvimento de cada aluno e do que Breno falou agora também, de perceber, não só dar o conteúdo, mas perceber, observar como que o aluno está aprendendo e absorvendo. Então, administrar significa, a palavra administrar, dentro desse contexto, significa que o professor ele não vai fazer uma coisa de forma aleatória, só para, como o Breno falou, só para cumprir um currículo que está ali pronto. Ele vai administrar. As ações dele vão ser intencionais para fazer a aprendizagem do aluno progredir. Mas como fazer a aprendizagem progredir sem observar, que foi o que um de vocês falou aí agora? Você precisa saber em que ponto da aprendizagem o aluno está, para que dali você possa progredir, né? Então, eu preciso saber qual fase de desenvolvimento daquela aprendizagem o meu aluno está, para daí eu ter ações intencionais, administrar atividades e situações para que aquela aprendizagem vai progredindo, possa ter um progresso. E aí a gente vai ver na aula de hoje, que é o próximo slide aqui, que o autor desse livro, o Philip, ele divide essa competência em várias outras. Então, a gente vai ver cada competência, cada subcompetência dentro dessa maior, que é de administrar a progressão da aprendizagem nesse momento. A gente vai ver cada uma separadamente. Antes disso, atenção, que nós vamos ter nossa atividade que a professora gosta tanto. A gente vai se dividir em 2 grupos. Então, espera aí que eu vou ver aqui quantos somos neste momento. 16. 16? Não, 15, porque você está contando comigo, né? Temos 16 na sala junto comigo, então somos 15. Nós vamos ter 2 grupos, então a gente vai ter um grupo com 7 e um grupo com 8, certo? Um grupo com 7, um grupo com 8. Primeiro, eu preciso de 2 líderes. Quem se prontifica de ser o líder do grupo 1, por favor? Vamos lá, gente, sem medo, Vocês são aquela turma que participa, que gosta de participar. Líder 1, se apresente, por favor. Comecei cedo nada, Léo. Demorei pensar em algo. Brenon é... Você prontifica aí, Breno. Brenon é o primeiro, Júlia está... Hã? Breno e Pablo. Brenon e Pablo, pode ser, então? Estão indicando aqui. Não, eu tenho que saber se eles aceitam, né? Brenon, tudo bem por você? Ah, gente, vocês estão falando vários aí, não dá, né? Vou pela ordem aqui. Primeiro falaram Brenon e depois falaram Pablo. Brenon falou que sim, né? Isso. Eu voto em Alexia. Peraí, gente, vamos pela ordem de indicação. Primeiro Brenon, agora Pablo. Pablo, tudo bem? Você ser o outro líder? Eu tô votando em Alexia. Eu já carrego um fardo pesado de representante da turma. Passa para outro aí. Tá. Ai, meu Deus do céu, gente. É muito difícil. Alexia, tudo bem se for você, a outra líder? Peraí, vamos seguir a ordem aqui. Caetano me pediu para mandar no chat aí, ó, Caetano. O segundo aqui foi Daniel. Daniel, você pode ser o segundo líder, você foi o segundo indicado aqui. Eu declino, não aceito isso não. O negócio de ser líder só problema.
Daniel que falou? É. Daniel, por favor, vamos lá, para a gente Não, poder... Alex aceitou aí já, ó, no chat aí, Alex. Foi? A Alexa não aceitou nada. Vamos, gente, para a gente poder seguir. Quanto mais a gente demorar em ficar empatado Pode aqui, ser, Ellen, eu aceito. Show. Então a gente tem Alex. Então a gente tem um grupo Alexia, o outro grupo Brenon. Os dois líderes que a gente vai ter. Agora, Arthur está entrando. Seria 8 para um grupo, 7 para o outro. Então a gente vai ter 8 e 8 agora. Tá bom? 8 para um lado, 8 para o outro. Alexia, monte o seu time. E Brenon também. Brenon foi o primeiro líder, né? Então, Brenon, fala para mim quem é o seu grupo. Escolhe seu primeiro participante. Breno, se você escolher Júlia, eu te mato. Olha, gente, é rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Eu já tô aqui pensando nisso. Eu escolhi Brenon, só de maldade. Brenon, quem é Rapaz, a eu não ia escolher não, mas ele me deixou inclinado, hein? É rápido. Quem? Vamos, Pablo, Daniel. Não, Breno. Escolhe só o primeiro. É um só, você quer todo mundo, rapaz? Vai, é rapidinho, senão a gente vai demorar só escolhendo o time. Pablo. Alexia. Júlia. Breno. Daniel. Alexia. A gente Luciano. Tá pedindo aí para aceitar ela. Gente, agora é só Alexia e Breno que vão falar, tá bom? Já aceitei Lara aqui, tá bom? Vai, Alexia. Luciano, claro. Não. Gente, só Brenon e Alexia, senão vai ficar uma bagunça a aula. Vamos organizar aqui. Breno. Gabriel. Alexia. Cássio. Brenon. Pedro tá na aula? Pedro. Não. Eu vou de Jaime. Bora, Jaimão. Jaime. Alexia. Daniel já foi escolhido? Já. Quem ainda? Pablo também já? Caetano Félix. Caetano. Brenon. Bruno. Falta mais quem? Bruno. Isso. Bruno. Alexia. Quem ainda não foi, coloca uma mãozinha aqui no chat. Quem ainda não foi? Luara tá. Eu quero Luara. Brenon. Léo Mágico. Leonardo. Alexia. Quem ainda não foi, coloca... Eu não sei quem tá aí ainda. No chat aqui. Coloca aí no chat, gente, que levanta a mãozinha aí, quem ainda não foi. Ó, quem já foi? Kellen não foi. Ingrid não foi. Lara não foi. Pode ser Kellen. Brenon. Ingrid. Arthur. Alexia. Arthur. Lara. Brenon. Lara. Brenon, seu time já acabou, já fechou. Já? O meu também tá montado. Alexia também. Tem alguém que não tá escolhido, gente? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Levanta a mão no chat, galera. Poxa, Jaime já tá. Jaime tá no grupo do Brenon. O grupo do Brenon ficou. Presta atenção que eu vou passar a atividade em seguida. Vocês precisam identificar bem quem é o grupo de vocês. Os líderes, anotem aí quem é do grupo de vocês, tá? Grupo do Brenon. Pablo, Daniel, Gabriel, Jaime, Bruno, Leonardo, Ingrid e Lara, ok? Agora o grupo da Alexia. Anota aí. Júlia, Luciano, Cássio, Caetano, Luara, Kellen e Arthur. Ok, gente? Anotado?
Agora, vocês estão vendo a aula pelo computador ou pelo celular? No celular. Eu tô no celular. Ai, gente. Celular. Computador. Tá, então vamos ver o que vai dar aqui. O Ó, computador não é muito bom, não. preste atenção que eu vou dar a atividade agora. Preste atenção em cada grupo aí e cada líder de cada grupo. Qual é a atividade? Está aqui na tela. Cada grupo vai construir um texto coletivo. Então, a gente vai ter 2 textos construídos. Cada grupo vai construir um. Coletivo, ou seja, não é uma pessoa que vai fazer, são todos os participantes. Com início, meio e fim, claro, o texto tem que ter uma coerência, né? Tem que ter um início, um meio, um desenvolvimento e um fim. Onde todos, preste atenção que todos está até em maiúsculo ali para destacar. Todos terão participação escrevendo uma frase a partir dos objetos mostrados, que eu vou mostrar aqui, vou mostrar alguns objetos, sobre educação e seus desafios. Então, preste atenção. Eu vou mostrar alguns objetos e aí vocês vão ter que montar frases com os objetos que eu vou mostrar, construindo um texto coeso, que tem início, meio e fim. Só que todo o grupo vai fazer um texto só, e que cada um vai escrever uma frase. Agora, temos um problema que está escrito aí. Como vamos fazer isso com as limitações do momento? Quais são as limitações? Nesse momento, a gente está tendo aula dessa forma. Cada um está na sua casa. Não tem como eu falar para cada grupinho se reunir e juntos vocês montarem um texto. Então, isso é um problema. Quais são as possibilidades para a gente poder executar essa atividade? Então, eu quero que vocês pensem agora quais são as possibilidades para a gente executar essa atividade que eu propus, sendo que a gente tem esse problema de estar cada um na sua casa e tal. Quais são as sugestões? Podem falar. Essa atividade precisa ser feita na aula de hoje. Eli, você vai mostrar os objetos aqui agora na aula, né? Sim, sim. Então, podia ser assim, vamos supor, na ordem que você me falou. No caso, no meu grupo, tem eu, Júlia, Luciano, Cássio, aí vai nessa ordem. Você vai mostrar os objetos. Cada objeto que você mostrar, uma pessoa fica responsável por formular a frase e mandar no WhatsApp, que aí eu monto o texto aqui e depois eu leio. Mas deixa eu perguntar, vocês têm como usar o WhatsApp ao mesmo tempo com a aula? Tem sim. Todo mundo tem essa opção? Sim, faz isso. Rapaz, eu não sei não, porque na hora que eu tava tentando usar aqui, tava desconectando. Tem que ver. Ué, vídeos no WhatsApp, pode falar aqui também direto, ué. Vai criando aí no ao vivo. Só que, Alexia, a questão é que eu vou mostrar um objeto agora e os 2 grupos têm que estar fazendo ao mesmo tempo. Vai dar certo? Hein? Vamos Eu tentar. acho que sim. Por exemplo, quando você mostrar um objeto, eu falo o nome de alguma pessoa do meu grupo. Aí essa pessoa já sabe que ela vai ter que fazer a frase com o objeto que você mostrou. Lara tá dando uma sugestão aqui que eu gostei, eu acho que pode funcionar. Faz um grupo no Os WhatsApp. 2 líderes fazem um grupo no WhatsApp rapidinho agora com os membros do seu grupo. O que vocês acham? Estou dando um tempo aí para vocês irem confabulando, pensando. Cada líder já está articulando aí com seus. A Lara aqui já está montando o grupo do WhatsApp dela. A Lara está no grupo do Brenon. E aí eu quero que vocês me deem um ok a hora que eu puder começar a mostrar os objetos, para a gente começar a montar o texto. Deixa eu só conferir meus objetos enquanto vocês estão se conferindo aí.
Ok, galera? Posso começar? Vou reportar os líderes. Brenon, seu grupo tá ok, eu posso começar? Não, tô esperando que ele só no grupo ainda. Alexia, como tá o seu grupo? A Lara tá pedindo para vocês Tô olharem. criando o grupo aqui, Ellen. Alguém tá com uma musiquinha legal aí em casa. Cortou. Então, a gente está dando tempo para o pessoal se organizar nos grupos aí, porque a gente vai ter atividade de grupo. Quem disse que a gente não vai ter atividade de grupo? Vamos sim. Enquanto o pessoal está terminando de formar o grupo, presta atenção que eu vou recapitular para ninguém ficar com dúvida. O texto que vocês vão criar, gente, não é sobre qualquer coisa, tá escrito lá no slide. Vou abrir o slide aqui de novo. O texto é sobre, a educação e seus desafios. Vocês vão criar um texto usando toda a criatividade de vocês sobre educação e seus desafios. Aí, eu quero que vocês coloquem aí qual é a ordem. Quem vai criar, para vocês já coloca aí quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que vai criar as frases na ordem, para na hora que eu mostrar o objeto, não ficar quem é, quem vai. Já coloca a ordem aí, eu vou pedir os líderes para colocar aqui no chat para mim a ordem do seu grupo. Quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, que vai criar as frases dentro dessas ordens, dentro da ordem que eu vou mostrando dos objetos, tá bom? Então, quando eu falo assim, comecei, vamos começar. Aí eu vou mostrar um objeto. Vamos supor que o objeto seja caneta. Aí quem tiver no primeiro, né, quem for o primeiro do grupo a escrever a frase, vai ter que começar o texto. Sabemos que nos dias de hoje temos vários desafios na educação, caneta, tem que falar caneta. É uma frase, tá? Não é para cada um criar um parágrafo, não. É para cada um criar uma frase. Então, ao mesmo tempo que tem que ter um sentido coerente com o que já foi montado antes, falado antes, tem que ter o objeto e também não pode ser longo, porque senão o texto vai ficar imenso. Tá entendido? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a atividade? Alguém está com alguma dúvida? Esse tempo que a gente está aqui, assim, se preparando, parece que é um tempo longo, mas é como se a gente estivesse na sala de aula, não é assim? Na sala de aula mesmo, física. Se eu passasse uma atividade para vocês, o grupo não iria se reunir, não iria discutir, não iria conversar, eu estaria esperando. Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui nesse momento dessa aula, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, tá todo mundo sabendo tudo da atividade. Brenon, tudo ok com o seu grupo? Podemos começar? Vambora. Ok, então o grupo do Brenon, ok. Alexia, tudo ok com o seu grupo? Podemos começar? Sim. Sim. Eu pedi para vocês colocarem aqui a ordem. Pelo que eu estou entendendo, o que Luara escreveu aqui é a ordem do grupo de Alexia. É isso? A ordem do grupo de Alexia é primeiro Luara, depois Alexia, depois Júlia, depois Luciano. Não, primeiro eu. É porque eu já mandei no grupo, eles já sabem já.
Não, mas eu quero saber também, entendeu? Ah, tá. Não, então, começa por mim. Então é Alexia. Luara tá embaixo de Caetano aí, o nome Ah, dela. tá. É porque foi Luara que mandou a mensagem, aparece o nome dela lá em cima, eu confundi. Então é Alexia, Júlia, Luciano, Cássia, Caetano, Luara, Kellen e Arthur. Essa é a ordem do grupo de Alex. Brenon, passa para mim. Ah, tá aqui o grupo do Brenon vai ser Brenon, Lara, Pablo, Daniel, Gabriel, Bruno, Jaime, Lara, Ingrid e Léo. Então, quem está no início sabe que vai começar o texto. Quem está ali no meio vai dar o desenvolvimento. Quem são os últimos vai dar a finalizada no texto, tá bom? Vai finalizar para ter uma coerência. Então, a gente vai começar. E assim, cada objeto, eu não vou ficar aqui 5 minutos, não. Nós vamos ter nove objetos mostrados. Porque tem um grupo que tem 8 pessoas, tem um grupo que tem 9. A gente contou errado, não sei por quê. Não é isso, gente? Tem um grupo com 8, tem um grupo com 9. O grupo da Alexia está com 8 pessoas. E o grupo do Brenon está com 9. Então, eu vou mostrar 9 objetos. Ô, Ellen, é porque aí no chat tá aparecendo 17 pessoas, mas tem 18, porque eu também tô na aula, só que não tá aparecendo meu nome aí. Aham, tá certo. Então, vou começar, tá, gente? E assim, fiquem atentos, porque eu vou mudando de objeto. Alexia e Brenon, que são os líderes. No final, vocês vão ler o texto pra gente, como que ficou. E aí, eu quero... Por que que eu pedi a ordem aqui? Porque eu quero saber... Eu não quero que vocês, enquanto líderes, tenham aquela interferência na frase que vai ser criada. É para todo mundo ter a participação mesmo. Tá bom? Então, vocês deixem quem está na vez criar a frase. Depois, vocês só vão ter a tarefa de ler tudo junto para gente. Tá bom? Então, vamos começar, hein? Ok? Todos os grupos? Começando, fiquem atentos aí os primeiros, que eu vi são os líderes. Brenon vai começar em um grupo e a Alexa vai começar no outro. E a gente vai iniciar com um objeto bem fácil. Deixa eu pegar o objeto aqui. Vamos lá. Começando, 1, 2, 3 e já. É um livro, tá? Não liguem para o título do livro, só considerem o objeto livro. Podem começar aí a escrever o texto. 1 minuto. Próximo objeto, atenção. É um celular. Então, um segundo aí pode continuar o texto. Celular. Terceiro objeto, atenção. É um copo. Quarto objeto. Vocês estão vendo, gente? Din-din, money.
Quinto objeto. É um jogo. Vocês podem colocar especificamente o nome do jogo ou simplesmente jogo, jogos. Sexto objeto. Vocês estão vendo, é álcool em gel. Ó, é um vidrinho de álcool em gel. Aproveitar, falar para vocês, usem o álcool em gel, propaganda. Propaganda não, conscientização. Álcool em gel. Sétimo objeto. Ai, é um remédio, é uma caixinha de remédio. Oitavo objeto, atenção, próximo. Ah, gente, isso é fofo, olha, uma rosa, uma flor. Já indo para a finalização do texto, né? Porque só falta mais um objeto. E agora, o último objeto, a frase que vai finalizar o texto. E é um presente. O objeto é um presente. Podem finalizar o texto, por favor. Vou dar o tempo para os líderes fazerem aquela leitura inteira do texto que vocês criaram. E aí, o Brenon e a Alexia vão ler para a gente como ficou o texto.
Ok? Podemos? Brenon e Alexia? Brenon? Estamos montando aqui as frases, jogaram meio soltas, está montando tudo num texto só. Alexia? Posso ler? Acabou, Brenon? Gente, eu quero que todo mundo preste atenção. Brenon, você tem como abrir sua câmera? Tem. Ellen, espera um Oi. pouquinho que eu tô esperando o pessoal terminar de enviar aqui ainda. Ah, mas então peraí, Brenon, que aí todo mundo precisa estar prestando atenção. Senão você vai falar e o pessoal do grupo da Alexia não vai estar prestando atenção. Vocês já vão Perfeito. entender já como que a gente vai aplicar essa atividade que a gente acabou de fazer na nossa disciplina de hoje, tá bom? Não sou tão doida quanto tá parecendo, não. Tem uma coerência aí, tá bom, gente? Só esperar a Alexia sinalizar aqui para a gente poder ler. Gente, 9 slides? Ah, não. Ok? Podemos? A intenção é que vocês tivessem montado o texto em grupo, tá? Juntos. Um percebendo que o outro escreveu dando uma continuidade. Ellen, chama a Kelly aí, porque ela não viu o grupo ainda não. Kellen, você está aqui presente? Ah, ela respondeu agora. Obrigada. Oh. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou pedir o Brenon para ir acionando sua câmera e o seu áudio, para a gente poder te ver lendo o texto. Vou pedir o grupo da Alexia. Ah, ficou maneiro, Bruno? Vou pedir o grupo da Alexia para prestar atenção, tá bom? Oi, que bom! Ser líder tem seus percalços, tem que aparecer. Grupo Oca. Bruno e Brenon são do mesmo grupo. Então, olha só, pessoal do grupo da Alex, eu vou pedir agora para vocês prestarem atenção na leitura que o Brenon vai fazer, de como que saiu o resultado desse trabalho em grupo. Vamos lá, Brenon, pode ler, por favor. Vamos lá. Hoje comprei um livro incrível. Enquanto eu lia, meu celular não parava de tocar. Fui atender e acabei derrubando o copo. Fiquei sem dinheiro para pagar o livro que comprei. Fiquei sem dinheiro para comprar o jogo de quebra-cabeça. Quando terminei, passei álcool em gel para higienizar as mãos. Precisei tomar um remédio para alergia. Sabemos que, infelizmente, nem sempre a educação é um mar de rosas. E um grande amigo me deu um livro novinho de presente. Muito bom. Você teve que dar uma ajeitada no texto no final? Não, tudo que eles botaram, eu botei exatamente. A gente não mexeu em nada, Exatamente. não. Então, Fomos assim, fiéis. teve uma coerência, né? Teve um início, um meio, um fim. Inclusive, o fim tem a ver com o início. Certo? Obrigado pela sua participação. Quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo.
Foi Obrigado. difícil? Não, até que foi legal. Ok. Então, você pode se despedir da câmera. Muito bom. O texto ficou bem legal de vocês. E agora eu peço a participação da Alexia. Cadê você, Alexia? Aparece aí, por favor. Tá terminando de montar aqui ainda. Eita. É porque ficou grande. Ficou grande. Ficou uma redação, calma aí. A parte que eu falei que era só uma frase, fiquei assim, gente, não é para escrever um parágrafo inteiro. Vocês não pegaram, né? Não, é Foram uma frase só. Uma frase grande. Uma frase grande, tá certo. Então, vamos lá. O pessoal do Brenon, o texto que eles fizeram teve uma coerência, apesar de que cada um teve que escrever algo. E a gente fez uma atividade em grupo, apesar de como a gente está. O grupo do Brenon, vou perguntar para o grupo do Brenon, que o pessoal da Alex ainda não terminou, depois eu vou perguntar para eles. O que a gente pode extrair de aprendizagem prática dessa atividade? Falem para mim. Não tem certo e errado, não se preocupem com falar linguagem técnica, nada disso. O que a gente pode aprender com uma atividade como essa que a gente acabou de fazer? Na experiência que vocês tiveram aí no grupo de vocês. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, quem falou? Bruno? Isso. Então, olha que coisa interessante. A gente conseguiu fazer um trabalho em equipe, apesar de estarmos em espaços físicos, geográficos completamente diferentes, né? Então, a gente tem uma limitação física, porém, a gente conseguiu fazer um trabalho em equipe. Muito bom. E é uma competência do professor, né? A quinta, né? Se eu não me engano. Exatamente. Mais alguma coisa que vocês queiram falar do que essa experiência prática a gente pode extrair dela enquanto aprendizagem prática? Independente do problema, usar todas as ferramentas e métodos possíveis para solucioná-lo. Independente da situação, né? Usar todas as ferramentas e as metodologias disponíveis que forem possíveis. Perfeito. O pessoal da Alex, mais alguém quer falar alguma coisa do grupo do Brenon, de que aprendizagens práticas a gente pode extrair dessa atividade? Ou tá ok? Usamos também improvisação, né? Improvisação também. Às vezes, dentro de sala de aula, tem que improvisar. A importância da improvisação, a gente inclusive vai falar disso aqui hoje, Bruno, na aula de hoje, né? De que às vezes, a gente vai chegar nesse slide, às vezes o professor tem dificuldade de fazer aulas desse tipo, como a gente fez hoje, usando uma situação problema, porque a gente não sabe o que vai acontecer na hora. Tipo, eu não tinha como prever e controlar completamente tudo o que ia acontecer aqui nesse momento. Acontecem coisas na hora da aula que são espontâneas, que são improvisos, e aí o professor tem que administrar, tem que gerenciar aquela situação. Então, muito professor tem medo de fazer isso, né? Então, perfeito o que o Bruno falou, a questão da improvisação. Mais alguém quer fazer alguma observação do que a gente pode extrair de aprendizagem dessa atividade? Então, vou perguntar ao grupo da Alexia. Podemos ouvir vocês, Alexia, agora, nesse momento? Tá pronto aí o texto de vocês? Sim. Então, aparece aí para mim. Tá ligado? Você e o Luciano estão juntinhos, né? Trabalho em equipe forte aí, né? Lê aí pra gente como que ficou o texto de vocês. Então, a gente começou assim. Bom, a gente não botou frase, a gente botou bem grande mesmo. Sabendo que a formação dos professores deve ser continuada, eles podem estar fazendo uso de livros para se manterem atualizados e podem também incentivar a leitura de seus alunos. O celular também se tornou um objeto do material escolar.
pois nele podemos ter acesso à internet, com isso, a possibilidade de pesquisa sobre vários assuntos. Com a formação continuada, o professor vai ser um copo cheio de novas informações para passar para os seus alunos. Hoje em dia, a gente sabe que uma das maiores dificuldades na educação é a falta de dinheiro. Além da verba ser pouca, muitas das vezes não é repassada às escolas, e com isso gera um grande prejuízo para a educação básica. Os jogos podem ajudar no desenvolvimento do aluno em vários aspectos, na parte motora, mental e etc. Na atual situação do país e do mundo, estamos tendo que nos adaptar às questões de saúde. Com o surto do coronavírus, o uso de máscaras e álcool em gel se tornou um forte aliado com a propagação da doença, e é algo que teremos que continuar mesmo após o retorno das aulas. Infelizmente, não existe remédio contra a Covid-19, e o que podemos fazer é usar a máscara, álcool em gel e ficar em casa por amor à nossa vida e do próximo. Em tempos difíceis, um presente é sempre bem lembrado pelos amigos, uma forma de que nunca somos esquecidos. Fim. Uau, parabéns, ficou muito bom. Ficou muito Arrasou, bom, líder. excelente. Obrigada. Foi difícil fazer, Alexia? Conta pra gente a experiência. Bom, acho que não, né? Para mim foi fácil. Foi fácil, né? Tiraram de letra. Fala pra mim, ou você, aí fica à vontade se você quiser permanecer na câmera, ou se você quiser sair. Mas você ou o pessoal do seu grupo, que aprendizagens práticas a gente pode extrair dessa atividade que a gente teve agora? O Luciano falou que... Fala você. Não, falou você. Ele falou que é novos métodos de trabalhar, tipo assim, fazer atividade diferente, entendeu? Porque agora mesmo na situação que a gente está, se você ou os outros professores não pensar de uma maneira de interagir com a gente, de forma a atrair a gente para assistir a aula, ficaria bem difícil, porque a gente já não está na sala de aula. Então, quando a gente tem que ir na faculdade, é mais fácil. Mas, assim, em casa, a pessoa às vezes quer fazer outra coisa ou prefere não assistir. Então, eu acho que o professor tem que pensar em métodos que, assim, busque atrair o aluno e estimule ele a ficar. Perfeito. Então, a aprendizagem que você, resumindo aí, é usar de metodologias diferentes. O Luciano está aparecendo a pedidos. Tem pessoas que estão com saudade do Luciano, por isso ele está aparecendo ali. Matem a saudade dele. Então, usar de metodologias diversificadas para a gente poder continuar tendo uma aprendizagem que seja motivadora para vocês, alunos. Foi isso. Mais alguém do grupo da Alexia quer fazer alguma colocação sobre o que a gente pode extrair de aprendizagem dessa atividade? Ou não? Só completando, mais ou menos o que ela falou, mas é tipo assim, se adaptar às circunstâncias, né, às dificuldades. Perfeito. Então, a Júlia trouxe uma aprendizagem também da gente poder se adaptar às dificuldades, aos obstáculos que a gente está tendo. Excelente. Gente, por que eu fiz essa atividade com vocês, né? Eu falei que parece ser uma coisa meio louca, mas tem uma coerência, né? Porque a gente hoje está falando sobre administrar a progressão da aprendizagem. E dentro dessa competência, eu falei com vocês que a gente tem subcompetências, né? Competências menores que estão dentro dessas. E a primeira que a gente vai ver tem a ver com aquilo que a gente acabou de fazer. A gente primeiro viu um pouco na prática o que a gente vai ver teoricamente agora, e aí na teoria agora vai ser muito mais fácil, porque a gente já meio que praticou através dessa atividade introdutória. Ou seja, a gente vai falar agora sobre situações de problema, né? Uma forma, uma metodologia da gente administrar a progressão da aprendizagem é usar a metodologia da situação de problema, da situação de aprendizagem. Eu dou um problema para o aluno, eu dou um desafio para o aluno. Não, a tua aula está começando. Eu dou um desafio para o aluno e a partir daquela situação, problema, daquele desafio, ele vai
buscar hipóteses, ele vai pensar, ele vai discutir com os outros, até chegar à resolução desse problema. E ao chegar à resolução desse problema, desse desafio, algumas coisas se aprenderam nesse percurso, desde o momento que o problema foi dado e se pensou assim, não dá para fazer isso, ou a professora está louca, não, isso é difícil demais de fazer. Até o momento que vai se discutindo as possibilidades, até o momento que vai executando, até quando fecha. Então, tem aprendizagens nesse percurso. Então, isso é uma forma da gente administrar a progressão da aprendizagem. Por isso, a gente fez essa atividade introdutória, onde a gente conseguiu fazer uma atividade em grupos, né, um trabalho em equipe, apesar de estarmos, né, fisicamente distantes uns dos outros. Então, vamos ver agora na teoria, o que vocês quiserem participar, vocês fiquem à vontade. Então, a primeira subcompetência dentro de administrar a progressão da aprendizagem é conceber e administrar situações, problemas ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. Isso é uma subcompetência dentro de administrar a progressão da aprendizagem. Desligou seu microfone, professor. Ellen. Sumiu. Oi, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Voltou. Voltou? Então, desculpa aí. Então, o que tem dentro dessa subcompetência, tá? E o primeiro pontinho, deve-se conseguir administrar a heterogeneidade da situação. Então, o professor, para ele trabalhar com situações, problemas, como a gente acabou de fazer, ele tem que administrar o fato de que a turma, ela é heterogênea, né? Que foi até alguma coisa que vocês falaram na introdução da aula. Nós temos alunos diferentes dentro da sala, com necessidades diferentes, com condições de aprendizagem diferentes. Então, na hora de eu criar, de eu planejar uma situação, problema para minha aula, com o intuito de gerar uma aprendizagem, eu devo levar isso em consideração, que a minha turma não é todo mundo igual, não tem todo mundo as mesmas possibilidades de aprendizagem. Segundo ponto que está aí. Dessa forma, temos algumas características de uma situação problema. Então, uma situação problema tem as seguintes características. Primeiro, organizado em torno da resolução de um obstáculo para a classe previamente identificado. Então, o professor ele vai identificar o que pode ser um obstáculo, o que pode ser um desafio, o que pode ser um problema para a turma. O professor ele identifica isso antes e ele organiza a aula em torno da resolução desse problema, desse obstáculo, que foi o que a gente fez. Eu dei um problema, um obstáculo. Olha, eu quero que a gente faça o trabalho em grupo, tal, falei qual era o trabalho, falei como que a gente vai fazer isso, né? O problema é que a gente está em lugares separados. Então, eu já tinha identificado esse problema antes e lancei o desafio para vocês. Ponto 2. Organiza-se em torno de uma situação concreta que permita o aluno formular hipóteses e conjecturas. Então, é um problema que faz com que o próprio aluno, não o professor, ele vai formular possibilidades, hipóteses de resolver esse problema. Então, eu dei o problema e vocês começaram, vamos fazer um grupo no WhatsApp? A gente pode fazer dessa forma, a gente pode fazer assim. Então, hipóteses foram dadas. 3. Os alunos veem a situação proposta como um enigma a ser resolvido, como um problema, né? O problema, ainda que proposto pelo professor, torna-se questão dos alunos. Então, o professor, ele lança um problema, óbvio, planejado, de maneira intencional, e apesar dele lançar o problema, esse problema vira uma questão dos alunos, eles que vão dar a resolução. Quer ver um outro fato que a gente pode lembrar também na aula de hoje, que dá para a gente também assimilar? Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que sim, porque atividades assim, geralmente a gente marca mais. Naquela aula que a gente fez, em que eu dividi vocês em 2 grupos, dei mais materiais para um grupo, menos materiais para outro grupo, e pedi para que vocês montassem uma casa, se eu não me engano, acho que foi uma casa, né?
com os recursos que vocês tinham, para que a partir daquela situação problema, foi uma situação problema que eu dei para vocês, a gente gerasse algumas aprendizagens sobre programas educacionais de incentivo. Então, a gente também pode contextualizar essa atividade, que eu acho que vocês se lembram, dentro dessa aprendizagem aqui de hoje de situação problema. Então, vamos continuar. Ponto 4, né, a característica da situação problema. Os alunos não dispõem no início dos meios da solução buscada, devido à existência do obstáculo. Então, inicialmente, se eu falar, olha, a gente vai fazer um trabalho em grupo, inicialmente, a gente já não tem a solução assim de cara, porque tem um obstáculo. Qual obstáculo? Nós estamos longe uns dos outros. 5. A situação deve oferecer resistência suficiente, levando o aluno a investir nela seus conhecimentos, de modo que leve a questionamentos e a elaboração de novas ideias. Então, num primeiro momento, o aluno vê aquilo como um desafio, como algo que precisa ser resolvido, né? Dependendo da atividade, da situação problema, o aluno vai reclamar, né? Vocês fazem muito isso, quando às vezes eu dou situação problema, vocês falam, professor, tem como fazer isso não, né? Então, o aluno vai mostrar até uma resistência ali, mas depois ele vai investir o tempo, conhecimento, para poder pensar em possibilidades de resolver aquele problema. E o ponto 6, apesar de inicialmente, né, ter até uma resistência ali, porque o aluno vai ter que pensar, vai ter que investir seus conhecimentos para resolver o problema, a solução, que é o ponto 6, não deve ser percebida como fora do alcance. Então, não é só dar uma situação, problema para o aluno, que nem o professor sabe resolver, algo que é impossível. Eu já fiz com vocês eu acho que eu não fiz com vocês no teu tempo, eu iria fazer nesse semestre, mas aí acabou que a gente não está tendo aula presencial fisicamente, né? Eu já cheguei a fazer com vocês uma atividade do Tangram. Vocês se lembram aí? Eu cheguei a fazer uma atividade com o Tangram. Já. Fez? Então, Já fez. essa atividade do Tangram, inicialmente, parece muitos de vocês ficam, não, professora, não dá. Eu tirei, Lara, eu vou voltar. Porque eu queria ler o chat. Para eu ler o chat de vocês aqui, eu tenho que sair do slide. Aí, como eu fiz uma pergunta, eu vim aqui. Eu vou voltar para o slide já, tá? O Tangram parecia que não tinha solução, né? Alguns grupos ficaram um tempão demorando e tal. Mas, apesar disso, tem que ter uma solução possível. Tem que ser possível de ser alcançado. Não é só dar uma situação, problema para o aluno, deixar ele quebrar a cabeça e correr o risco até daquilo não ser resolvido, porque aí não vai ter a função de gerar a aprendizagem pretendida, tá bom? Então, continuando. As características da situação problema. 7. O trabalho da situação problema funciona estimulando os conflitos sociocognitivos potenciais. Então, o que é isso? Dentro de uma sala, eu tenho potenciais sociocognitivos diferentes. Eu tenho alunos que vão ter ideias diferentes, que vão pensar sobre aquele problema de maneira diferente. Uns vão ser mais rápidos, outros vão demorar mais, mas vão conseguir desenvolver algo um pouco mais elaborado. E aí, esses conflitos, né, de maneiras de pensar diferentes, acaba estimulando o desenvolvimento das aprendizagens pretendidas dentro desse trabalho da resolução da situação problema. Outra característica, 8, a validação da solução e sua sanção não são dados de modo externo pelo professor. Então, se é uma situação problema, é para o aluno resolver, não é para o professor chegar lá e dar a resposta, né? Igual no Tangram. No Tangram, às vezes tem turmas que demoram mais, eu poderia chegar, a questão é essa, ó, troca aqui, vocês estão com as peças trocadas, ou chegar hoje, olha, eu já sei como que a gente pode fazer essa atividade em grupo, é assim, 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 ou lá na atividade dos materiais, né, que eu dei materiais diferentes para cada grupo, falar, gente, já no início, vocês têm materiais diferentes por causa disso, disso e disso, aí eu não estou deixando o aluno construir a aprendizagem. Lembra que a gente está falando sempre do aluno ser o protagonista da sua aprendizagem. Então, o professor ele não dá logo a resolução desse problema. E a característica 9.
o reexame coletivo do caminho percorrido é a ocasião para um retorno reflexível de caráter metacognitivo. Então, o que a gente está fazendo agora, depois que a situação, o problema acabou, depois que a gente cumpriu a atividade, é esse reexame coletivo, onde juntos estamos aqui pensando sobre a atividade que foi feita, revendo o caminho que se foi feito para resolver a situação, pensando, refletindo sobre ela. E aí isso abre várias possibilidades de aprendizagem. Então, o professor tem que ter essa habilidade também de fazer essa aplicação depois da resolução de uma situação-problema. Não é lançar a situação-problema, se virem, acabou, ótimo, resolveram. Então, vamos seguir com a aula aqui. E não fazer uma aplicação, não levar uma reflexão daquilo, né? Aí também não tem a função. Então, vimos aqui as características de se trabalhar com situação-problema. Como administrar, então, a progressão das aprendizagens praticando uma pedagogia das situações de problema? Aí está assim, otimizar a gestão do tempo, propondo situações de problema que favoreçam as aprendizagens visadas, isto é, tomem os alunos onde se encontrem e os levem um pouco adiante. Então, a gente está aí retomando um conceito até mesmo do próprio Vygotsky, que a gente também já estudou em algum semestre, né, sobre a zona de desenvolvimento proximal. Então, através da situação-problema, eu vou favorecer uma aprendizagem onde eu vou partir do nível do conhecimento, de onde o aluno se encontra, eu tenho que partir de onde ele está, eu tenho que partir do que ele sabe e levá-lo mais adiante. Enquanto professora, né, eu tenho que fazer isso. E aí eu tenho o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Alguém sabe o que significa? Alguém consegue falar aí, retomar esse conhecimento que a gente já teve sobre a teoria de Vygotsky? O que é essa zona de desenvolvimento proximal? Quem sabe? Alguém poderia dizer? Não? Vocês não lembram? É exatamente isso que está aí no parágrafo. É quando eu pego o aluno do ponto que ele sabe e através da minha mediação, através da mediação do professor, eu levo ele a um ponto mais adiante. Então, eu tenho até aqui, ó, uma imagem, não sei se está dando para vocês verem perfeitamente aí. Coloquei, ó, resgatando o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Eu tenho a zona de desenvolvimento proximal real, né? Real é onde o aluno sabe. A zona de desenvolvimento proximal é o que está aí no meio, que é feito por uma mediação do professor com o intuito de levá-lo a uma aprendizagem mais adiante. Então, isso que eu faço com a minha mediação é a zona de desenvolvimento proximal. E é o que eu posso fazer dentro da pedagogia de situações de problema. Eu parto de um ponto onde o aluno sabe, não adianta eu dar uma resolução de uma situação problema, de uma coisa que ele não tem nem noção de por onde começar. Vai ficar sem resolver nada, né? Então, tem que partir de um ponto que ele sabe e levar ele um pouco mais adiante. Essa é a ideia. Uma dúvida? Tudo bem por aqui? Até aqui? Então, vamos lá. Administrar esse tipo de situação envolve dificuldades como? Então, vimos as características, mas sabemos que não é fácil fazer isso. Existem dificuldades. Quais são? Primeiro pontinho. É difícil prever totalmente o nível de dificuldade da tarefa, pois esta dependerá da dinâmica do grupo e da estratégia coletiva criada. E às vezes isso surpreende o professor, que foi o que o Bruno até falou de improvisação na hora que eu perguntei. Então é difícil porque, na realidade, a gente não sabe, a gente, enquanto professor, quando planeja esse tipo de atividade, a gente escolhe essa metodologia, a gente não tem todo o controle, a gente não tem como prever completamente o que vai acontecer na hora, porque vai muito da dinâmica do grupo, daquilo que o grupo vai propor, das estratégias que o grupo vai criar, e isso pode pegar o professor de surpresa. Por isso, muito professor não faz, né? Porque não é fácil, realmente. É muito mais fácil você só ler os slides. Segundo ponto, a mesma tarefa, né? O segundo ponto das dificuldades disso. A mesma tarefa não representa o mesmo desafio para todos.
nem todos desempenham o mesmo papel no procedimento coletivo, o que não suscita as mesmas aprendizagens em todos. A outra dificuldade é essa, que eu estou propondo um desafio. Mas pode ser que aquilo que eu pressuponho como um desafio, para muitos não seja desafio. Né? Porque numa turma eu tenho pessoas com níveis de dificuldades diferentes e níveis de facilidades também diferentes. Então, às vezes é difícil você planejar uma situação-problema que, de fato, vai ser uma situação-problema para todos naquele ambiente ali. Então, essas são as dificuldades de trabalhar, de administrar situações-problema. Espera aí. Deixa eu pegar o próximo slide aqui. Para neutralizar esses riscos, então, para a gente poder neutralizar essas dificuldades, é indispensável que a gestão de situações de problema leve em consideração a escolha das situações propostas que devem convir ao nível médio do grupo e situar-se na zona de desenvolvimento proximal, que eu acabei de falar lá de Vygotsky, da maioria dos alunos. Então, quando eu for propor uma situação-problema, eu devo levar em consideração qual é o nível médio da turma. Óbvio, eu não tenho uma turma homogênea, não é todo mundo igual, mas eu tenho ali uma média para eu me basear da maioria. Então, eu devo levar isso em consideração na hora de planejar uma situação-problema. Para fazer isso, a competência do professor é dupla. Primeiro, porque a primeira competência do professor em fazer isso, administrar situações de problemas, investe na concepção e, portanto, na antecipação, no ajuste das situações de problemas ao nível e às possibilidades do aluno. Então, já começa a competência do professor em relação às situações de problema, já começa no momento do planejamento, quando ele se antecipa e vai planejando e ajustando a situação-problema ao nível e às possibilidades dos seus alunos, da sua turma. Por isso, conhecer a turma, alguém falou isso sobre conhecer a realidade da turma, observar os alunos, observar o que eles estão absorvendo das aulas, é importante para você saber o que você vai planejar enquanto situação-problema. E a segunda competência do professor nisso manifesta-se também ao vivo, em tempo real, para guiar uma improvisação didática e ações de regulação. Novamente, o que o Bruno tinha falado aquela hora. Né? Então, a competência do professor em administrar situações de problema são em dois momentos. No momento que ele planeja a situação-problema e o segundo momento, o momento em que ele está aplicando, o momento ali da dinâmica da aula, que aí ele vai precisar ter a habilidade de administrar uma improvisação, ele vai precisar gerenciar aquele momento que está acontecendo e que é surpresa, né? Pra vocês terem uma ideia, essa dinâmica do Tangram, eu faço bastante ela em muitas turmas e uso ela em contextos bem diferentes. Eu já usei nas turmas aí na faculdade, já usei nas turmas de pós-graduação que eu dou aula em vários lugares do Brasil, já usei em treinamento de professores da rede pública aqui de São Fidélis, então essa atividade já foi feita em muitos momentos. E em cada momento, em cada turma, em cada situação dessa, ela aconteceu de forma completamente diferente uma da outra. Não teve uma vez que foi igual a outra. Cada situação que a gente aplica, essa situação, problema do Tangram, sai de uma forma completamente diferente. Né? Já chegou ao ponto de parecer que tinha dado errado uma vez, né? Porque tinha um grupo que estava com as peças todas corretas, e a ideia não era essa, a ideia era que todo mundo estivesse com as peças trocadas. Né? E aconteceu uma vez que tinha um grupo que estava, na hora de embaralhar as peças lá, eu dei mole, e todas as peças ficaram certinhas para um grupo, e um grupo conseguiu montar rapidamente, tranquilamente, não teve nenhum problema. Quando eles conseguiram montar, eu fiquei assim, gente, agora? Ao vivo, improvisando, né? E pensando, como que eu vou aplicar isso? E esperando os outros grupos terminarem. E depois a gente conseguiu fazer uma aplicação lá falando de que os desafios das escolas, da educação, são diferentes para cada lugar. Tem escolas que vão ter muitas situações
que vão ter muito êxito, que vão conseguir resolver os problemas com maiores facilidades, outros vão ter com mais dificuldades, que é importante a gente ter a troca entre aqueles que têm a facilidade, aqueles que têm dificuldade, a gente conseguiu aplicar e gerar aprendizagens muito legais a partir desse dia que essa atividade deu. Parecia que tinha dado errado, mas não deu. Aí vem essa questão da improvisação, né? Daquilo que vai acontecer na hora e o professor tem que estar o quê? Aí a gente volta a um tópico da aula passada, tem que estar bem fundamentado, conhecer bem, dominar bem o assunto que está dando aula, para conseguir fazer essa improvisação baseado em teoria, em conceitos teóricos, né? Exatamente, Breno, até quando dá errado, dá certo na improvisação, desde que você tenha esse conhecimento, né? E aí você consiga... como já são 8h31, eu costumo fazer a aula em 1h30, porque também não vejo muita função da gente se prolongar muito até para aprendizagem. Eu vou perguntar a vocês, eu encerro a aula aqui, passo atividades de casa, ou eu posso esticar até a gente terminar? Porque agora a gente vai entrar em outro tópico. E aí, quando eu entrar nesse outro tópico, eu vou até o fim, tá bom? Ou a gente encerra agora e eu dou continuidade da próxima aula, porém a atividade eu vou passar agora, para contar a presença para a aula de hoje, ou eu posso ir até o final. Vocês estão dispostos ou não? Já estão cansados de ficar no computador? Sinaliza aí para mim, por favor. Posso esticar, gente? Deixa para a próxima. Próxima. Porque agora eu vou entrar na segunda subcompetência dessa competência maior. E são 4 ou 5 subcompetências. Então, a gente deu a primeira até agora. Tem mais 3, né? Tem mais 3 ainda, 3 ou 4, não me lembro. Para a gente falar. E aí é importante, né? Como a aula está sendo online, nem sempre significa que a gente ficar muito tempo aqui, a gente vai conseguir absorver tudo. O intuito é que vocês aprendam o conteúdo que está sendo dado. Então, já que é para a próxima, eu vou pular para o slide da atividade, tá bom? Prestem atenção que a atividade é para ser feita. Deixa eu colocar aqui. A atividade é essa que está aí, ó. Enviar um planejamento de uma aula, livre escolha do tema, então vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. Vou dar aula de vôlei, vou dar aula sobre coordenação motora, pensei, né, que vocês estão se formando em professores de educação física. Então, um tema que esteja dentro do contexto de vocês. Pode até ser uma questão social, vou dar uma aula sobre bullying, sobre trabalho em equipe, que também está dentro do contexto de vocês. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. E aí, no planejamento dessa aula, você tem que pensar numa situação-problema como metodologia escolhida. Então, você vai me dar uma ideia de uma aula em que você quer ensinar determinada coisa, você vai colocar para mim lá qual é o tema que vai ser trabalhado, qual a aprendizagem pretendida, e vai descrever uma situação-problema que você usaria como uma metodologia para desenvolver essa aprendizagem. Então, tipo como eu fiz hoje, você iria colocar lá, vamos supor, o tema que eu vou fazer é trabalho em equipe. Situação, problema que eu vou usar. O problema é fazer um trabalho, construir um texto coletivo, mesmo estando em ambientes separados, e propor aos alunos que resolvam esse problema. Com o intuito de quê? Disso, aí você vai desenvolver. Entenderam o trabalho, gente? Escolham um tema, informem e descrevam uma situação, problema. Eu dei vários exemplos aqui de situação, problema que a gente fez hoje no início da aula. Dei o exemplo da atividade que a gente fez da cartolina dos materiais que eu dei para vocês montarem a casa. Eu dividi vocês em 2 grupos, um com mais recursos, outros com menos. Dei o exemplo aqui do Tangram, da atividade do Tangram que a gente fez, são tudo situações, problemas. Né? Aquela atividade que a gente fez também, acho que foi com a turma de vocês, sim, que a gente fez um barquinho, onde eu dividi, pedi o pessoal para ir lá fora e falei que
uns iam fazer o barquinho de uma forma, outro de outra. Foi uma situação, um problema para gerar uma aprendizagem. Então, eu quero que você descreva qual situação, problema, você iria planejar com o intuito de desenvolver qual aprendizagem. E enviar para mim no e-mail que vocês já conhecem, que está ali até quarta-feira, tá? Então, vocês têm até amanhã para me enviar o trabalho de presença da aula passada sobre o filme, e vocês têm até quarta-feira para me enviar essa atividade a respeito da aula de hoje, tá bom? E eu vou enviar para vocês os slides agora, tá? Sobre a aula de hoje. Dúvidas, perguntas? Tá tudo ok? Todo mundo entendeu tudo? Então, tá bom, gente. Então, essa foi a aula de hoje, onde a gente viu a segunda competência do livro. Vimos algumas subcompetências. Vamos dar continuidade na próxima aula. E na próxima aula, a gente deve entrar numa nova competência também. A gente vai terminar, fechar o assunto de hoje e começar um novo assunto. Tá bom, galera? Uma boa semana para vocês. Um bom fim de semana para todos. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem se despedir? Vou desligar a gravação aqui.